seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um review de Os Testamentos das Filhas de Gilead. Como sempre, eu e Lari Persson estaremos aqui para comentar o episódio, hoje o 7º episódio, cheio de reviravoltas e algumas coisas que a gente já tinha falado ali em outros episódios aqui dos reviews. Lari, vamos começar falando, né, sempre da direção. Aqui a diretora volta a ser a Jet Wilkinson, que dirigiu o 6º episódio. Esse 7º episódio chamado Compromisso. E falar em compromisso, você tem um compromisso com a gente de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus colegas, amigos que gostam dos testamentos e do Contaia. E se não gosta, é a hora de convencê-los a assistir. Deixar aqui no comentário se você já está assistindo também os testamentos. Se não assistiu esse episódio, lembre-se que aqui a gente vai... Os spoilers estarão à solta, então, se quiser assistir e voltar em outro momento, aguardamos você. Se não se importa com spoilers, eu já assisti o episódio, fique aqui com a gente, vai compartilhando, vai comentando aqui esse papo aqui. Realmente a gente gostaria que você participasse e estivesse aqui com a gente. Sem mais delongas, Lari, e aí? O episódio... As reviravoltas que a gente estava esperando, especulando, começaram a acontecer. Realmente, parece até que a gente está adivinhando o que vai acontecer na série, gente, porque exatamente o que a gente comentou no episódio anterior foi como iniciou esse 7º episódio, né? Então, a gente, no último episódio anterior, a gente ficou naquele dilema de saber quais seriam os pretendentes ali que seriam direcionados para as meninas. E aí a gente teve a revelação, já vou começar aqui com um spoiler do episódio, que realmente a Tia Lídia fez o que a gente comentou no último episódio e colocou o guardião, o crush ali da Agnes, para ser um pretendente de esposo para Becca, né? A gente sabe que a Tia Lídia é uma personagem muito controversa, então ela tomou essa decisão ali, surpreendendo ou não a gente. Então foi uma grande reviravolta também. Então esse episódio foi cheio de coisas, né? A gente viu um pouquinho do vislumbre ali, mais um pouquinho, minuciosamente, sobre a Paula, viu o personagem também de The Handmaid's Tale, né, do conto da Ellie aparecendo, mais sobre o passado da Daisy. Então foi um episódio, assim, repleto de arcos se desenvolvendo, né? Então foi muito bom por isso. Exato. A gente fala sempre da Paula, todo episódio aqui a gente está falando da Paula. Sim. E a gente tem que ver ali mais informações da Paula. Ela era uma terapeuta e a gente vê, e assim, é até literal demais, né? Porque tem um espelho ali, tem uma cena que é um espelho, a Paula se vendo, enquanto a Agnes está um pouco mais atrás ali daquele espelho. E a gente vê realmente ali como a Paula se projeta na Agnes, assim, quanto ela se frustra, que às vezes a Agnes não agarra as oportunidades como ela agarraria. Então, a gente começa a entender um pouquinho como é que funciona a mentalidade da Paula. Assim, ela realmente se enxerga na Agnes, e aí a Agnes, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tem uma situação ali que ela se posiciona de uma maneira diferente. A gente começa a ver a Agnes ali tendo realmente uma personalidade, que é um ponto que ela levanta, tem personalidade, ela se posiciona. E a Paula realmente fica frustrada com aquilo, né? Fala até de castigar a Agnes. E a gente entende que é isso. Ela se enxerga, ela entende que aquela ali é uma oportunidade de ouro e não entende como a Agnes não agarra aquela oportunidade, não tem aquela ambição que ela teria para algumas situações. E uma coisa interessante também que eu percebi é como nessa dinâmica familiar ali, o pai da Agnes, né, ele se isenta completamente. Então, a gente sempre vê esse direcionamento ali, dessa preocupação, de como você falou, né, a Paula se enxerga muito na Agnes. Então, a gente sempre vê em relação às mães, né, naquele contexto, muito também da dualidade um pouco das tias, né? A gente entende ali que ela é muito dura com a Agnes, se enxerga de certa forma nela. Então, a gente fica, assim, muito confuso, tentando entender o que se passa na cabeça da Paula em relação à Agnes. E a gente vê que é completamente a isenção do pai dela, né? Então, naquele contexto ali, mesmo com que a forma com que a Agnes se posiciona, você vê que a Paula faz aquela reclamação com a Agnes, fica completamente frustrada e chateada, e o pai não fala nada. Então, assim, você vê que até nesses momentos, assim, os homens completamente se isentam dessa função ali naquele contexto. Foi uma coisa também que eu percebi. E a gente também vê ali, né, nesse episódio também, a interação, mais uma vez, da Rosa, enfim, a Marta da Agnes, é Rosa, né? E como ela tem um embate ali com a Paula constante, quase um ciúme da Paula em relação a ela, porque a Agnes tem uma relação afetuosa com ela. Ela tenta ali ponderar, né, o comportamento da Agnes, e a Paula não gosta muito. Ela se coloca ali e diz, não pode ser assim. Então, eu acho que a gente também vai ver um pouco mais desse embate ao longo, não sei se dessa temporada, mas ao longo aí da série, assim, sabe?
a gente está começando, a gente já teve indícios desde lá do primeiro episódio, dos primeiros episódios, e que isso está se reforçando. Eu gosto muito da personagem da Rosa, mesmo que ela não tenha tanto destaque ainda, porque me lembra muito como acontecia em um conto da Aya, que a gente via um pouco das outras personagens, das Martas, né, que trabalhavam nas casas, né, a relação delas com a June. Isso construía uma coisa muito importante, né, porque são personagens femininas que merecem ter um certo destaque, ainda mais porque a Rosa cuidou da Agnes desde muito pequena, então ela sabe muita coisa ali do passado da Agnes, do contexto daquela família. Então eu gosto quando mostra a personagem da Rosa ali com essa preocupação em relação a Agnes, com esse destaque, e também se impondo ali em relação a Paula, né? É uma dinâmica interessante da gente poder acompanhar nos outros episódios também. Sim, total, total. Temos a Beca, né? E aí a Beca, ela não queria casar com ninguém, ela não teria isso para ela. Ela discutiu, tipo assim, meu marido é tal, a Beca, gente, eu não queria marido nenhum. Se eu pudesse, eu saía daqui. Então, assim, é muito desesperador ver o quanto a Beca tá sofrendo nesse contexto, né? Sofrendo sozinha, porque as outras meninas poderiam até estar nesse contexto de, assim, de não querer casar também, acabar não se expondo, mas o lance da Beca é diferente, né? Então, é muito doloroso. Ela tem uma frase que ela fala até para Agnes, que me pegou muito, que ela fala assim, queria que a gente fosse igual, né? No contexto dela ali. E a Agnes não entende, e a Agnes ainda pede para ela não casa com ele, casa com o outro lá que te bebedor, mas não vai escolher. Ela, tá bom, amiga, eu vou casar com outro, tá? Pode deixar que eu tô decidindo tudo. Ai, gente. Enfim, e aí, assim, vai ser um arco interessante também. Eu acho muito legal o pensamento da Beca. Acho que vai ser um arco interessante de se acompanhar, principalmente porque, né, o Garth é ali do Mayday, da Resistência, e tudo leva a crer que a Beca também vai seguir por esse caminho junto com ele. Então, estou bem animada ali de ver esse desenvolver da personagem, de ver o caminho que vão construir para a série, levando em conta que acredito que vão ter mudanças significativas aqui na série para ela em relação ao livro. E eu tô realmente animada, uma das personagens que eu estou bem curiosa assim, de como desenvolver e vai desenrolar esse arco dela. Se ela casar com ele, que eu acho que vai ser por esse caminho. Eu achei a escolha da tia Lídia muito interessante também, porque para além da questão de trazer um certo atrito ali para a amizade das duas, né, que surge essa questão de Gilead, que as meninas não podem ter essa amizade, vem também por um lado de que se ela tivesse colocado o Garfield para poder ficar como pretendente para Agnes, seria completamente estranho, porque a família da Agnes já foi comentado na série várias vezes, que é uma família que tem muitos bens, é uma família que é importante, o pai dela é muito importante. Então, colocar um cara que nem virou comandante ainda, que não tem muitos bens assim, não tem uma condição financeira muito boa, tanto que ele fala com a família da Beca, né? Eu não tenho condições ainda de dar tanto conforto para a filha de vocês, mas eu vou começar com uma casa ali, vai explicando tudo mais. Então, assim, seria muito estranho se a tia Lídia colocasse, né? Porque por mais que a gente compreenda ali que a X tem um certo poder de decidir ali quem são os precedentes, no fim de tudo, os homens que têm um certo poder de fato ali em Gilead. Então, se ela tivesse feito essa escolha, talvez causaria uma impressão ruim, talvez eles não gostariam de ver que ela colocou um cara mais novo, que nem é comandante ainda, justamente para ficar com a Agnes, que é filha de um comandante tão importante. Então, até nisso, a gente vê que tem esse jogo de poder ainda nas decisões que vermeiam Gilead. Mas acho também que a tia Lídia teve um cuidado ali com a Beca, porque só tinha aquele, né, o alcoólatra lá, só tinha ele. Era ele ou nada. Então, assim, como é que seria o destino da Beca com ele? Sabe? Se o cara, durante ali na frente de todo mundo, ele, né, colocou álcool ali dentro do chá dela, não lembro, para ela beber, enfim. Então, ela deu uma outra oportunidade para a Beca. Então, acho que também houve um cuidado por parte da tia Lídia, que é aquela questão da complexidade dessa personagem. E eu achei isso bem interessante, assim, ela, como quem não quer nada, ela foi estratégica, ela foi racional, mesmo que a Agnes tenha pedido para ela sabe que são amigas, ela sabe que percebeu que ela está apaixonada, mas o ponto dela é o que eu vou fazer para deixar essa menina ali melhor amparada dentro do contexto que ela vai ter ali. Foi um bom ponto que ele trouxe mesmo, realmente, esse cuidado dela, porque a gente vê isso na tia Lídia, né? É uma personagem tão complexa, gente, tão maravilhosa, que a gente vê muito disso, né? A preocupação, é uma forma com que ela trata as meninas, mas ao mesmo tempo tem esse cuidado. E realmente, em meio a tantos problemas, realmente a melhor solução para a Becca é ficar com o Garth, né? Eu acredito que a família dele vai escolher
a família dela, né, vai escolher ele, até porque ele falou que vai manter ela próxima ali, a família tem esse certo cuidado. Então, como você falou, né, por ele ser do Mayday, talvez seja um caminho ali para Becca seguir, até para ter uma vida menos dolorosa do que ela teria com aquele cara horrível ou qualquer outro comandante. Então, vamos ver o que vai acontecer. E aí, quando a gente fala do Mayday, a gente descobre ali, tem todo o passado novamente da Daisy, que é sempre muito legal acompanhar, né, os flashbacks ali da Daisy. E a gente descobre que ela quis participar do Mayday, ela não quis fugir, ela viria para a América do Sul, não queria vir para a América do Sul, queria ficar por lá onde ela mora. E aí ela se candidatou a ir para o Mayday, inclusive temos ali a volta da Rita, tem uma participação dela ali no episódio, tem uma personagem ali, tem todo também, né, todo um contexto ali, porque é uma pessoa que ela teve que se reinventar naquele lugar, né? Ela foge para o Canadá, então ela tem que redescobrir sua identidade depois de tanto tempo em Gilead. Então, ela até dá conselhos para ela de não faz isso, porque ela também se espelha muito pela experiência que ela teve na hora de aconselhar a Daisy. E a Daisy ali, não, eu quero ir sim, vamos lá. E a gente percebe o medo dela ali o tempo todo, mas como tudo foi calculado, né? De fazer uma tatuagem, mas vai fazer a tatuagem, mas logo você vai perder essa tatuagem. Só para realmente o disfarce ser realmente fidedigno ali, né? Pintou o cabelo, enfim, toda aquela situação que ela tem que falar, ela foi muito bem instruída. E aí ela vai para, né, levada para Gilead por outras pérolas que recrutam mulheres ali, jovens mulheres ali no Canadá. Eu achei muito legal, assim, aí isso reforça realmente toda essa personalidade da Daisy, apesar da gente saber que ela está perdida, porque ela não sabe o que está fazendo, e a gente vai falar um pouquinho disso, porque ela passa por uma situação bem complicada, é o mínimo que a gente pode falar, mas assim, ela realmente quer se vingar daquela situação, ela quer fazer alguma coisa por aquele cenário que ela vivenciou ali, né? De perder os pais, de perder tudo, de perder a vida, né? A identidade, a vida dela, a vida que ela tinha ali no Canadá. Então ela realmente se dispõe a lutar. E ela fica o dia todo naquela cafeteria. Nossa, sim. Eu achei. Não, e a gente. Eu tinha essa percepção. Eu falei assim: não, quando a June saiu, logo vamos buscar ela. A coitada passou o dia inteiro lá. Você vê que ela estava realmente querendo dar continuidade no que aconteceu. Ela lá passou o dia todo, e na hora do fim, que a gente descobre que a mulher estava lá. Ai, gente. Coisas que a Daisy passa, viu? Meu Deus do céu. Ai, gente. Mas eu achei muito bom. E assim, aí ela encontra o Garth ali naquela fronteira, né, para poder seguir. Então, eles possivelmente já têm um primeiro contato desde o início, são pessoas ali que já realmente deve ter sido a pessoa que instruiu ela em Gilead, deve ter sido o Garth desde o primeiro momento. Acredito que a gente vai acompanhar mais disso. Ainda assim, me falta ainda alguma. Eu acho que a temporada, não vou nem falar ao longo da série, mas acho que ao longo dessa temporada a gente ainda vai ter mais isso muito mais passado da Daisy. Mas porque ainda faltam umas peças ali para a gente entender um pouquinho de como. Tudo bem, ela virou uma pérola, entrou ali, mas qual é a missão dela? Eu sei que ela não sabe a missão dela, mas a gente vai saber a missão dela, vai saber só no final da temporada. O que a gente vai ter de informações? Eu sei que isso faz parte da espionagem aí, de uma narrativa que traz a espionagem ali como ponto central, mas a gente precisa também saber de mais informações, até para ter essa suspensão e esse suspense ali durante, né, a história ali pra gente. E foi muito interessante também, porque a gente sempre estava tendo a percepção de que assim, o Mayday colocou ela lá em Gilead, né? O Mayday que tinha planos para ela. E ver que ela tomou essa atitude mostrou ainda mais a personagem corajosa que ela sempre se mostrou ser, né? Porque tem que ter muita coragem, realmente. Ela seria levada para outro continente, distante de tudo aquilo, ter identidade nova, tudo aquilo. E ela realmente se empenhou, sabe? Como você falou, ela fez tatuagem, pintou cabelo, estudou aquilo tudo. E um conselho que a Rita dá para ela, que eu acho muito importante, é que para ela não subestimar as mulheres que vivem em Gilead. Sim, porque tem aquela ideia, né, de que assim, são mulheres influenciáveis, estão naquele contexto ali, tipo, elas não entendem nada de nada, mas não para entender, né, porque por mais que elas tenham aprendido como foi essa questão da tomada do poder, né, de Gilead e tudo mais, nos bastidores, só quem realmente passou sabe. Então a Rita tem esse lugar de fala, de realmente dizer, olha,
não é como você imagina, não são mulheres burras e leigas que estão ali, são mulheres que estão tentando sobreviver. E elas vão fazer de tudo para sobreviver. Se vai passar por cima de outra mulher também, elas vão fazer como a gente vê com os personagens realmente passando por essa situação. Então, esse conselho da Rita foi muito pontual, assim. Eu achei muito interessante a forma com que ela realmente falou sério com a Daisy. Tipo, olha, você vai para lá, você vai preparada para tudo. E você vê que a Daisy realmente, por mais corajosa que ela seja, nas situações de medo que ela passa, você vê que realmente, assim, a gente se prepara, mas, assim, na hora do vamos ver, é muito amedrontador, né? Ela já passou por situações muito complicadas, desesperada, querendo sair dali também, sem saber qual é a missão dela. Então, como você falou, eu quero também ver mais um pouco desse passado, entender qual é a missão dela, quais são os objetivos, e continuar vendo a personagem crescer, né? Que é muito importante também. Sim. Aí ela passa, inclusive, né, nesse episódio ali, uma situação mais crítica, porque descobrem que tem uma das pérolas ali que está ligada ao Mayday. E a gente fica o tempo todo achando, né, será que ela vai ser descoberta ou não vai ser, enfim. E aí é uma outra menina eles pegam ali uma outra menina e essa menina, eu não sei se ela realmente era culpada ou se ela era inocente e foi pega, porque ela em nenhum momento fala que é inocente, ela só pede ajuda para a tia Vidala, né? Ela não fala, ela só pede ajuda para a tia Vidala, que fala que foi Deus que quis assim. A tia Vidala me irrita um pouquinho, não vou mentir, ela me irrita. Então, e essa menina é pega e a Daisy ela acaba se livrando. Ela tem uma troca ali com o comandante também, onde eles falam ali, né? Também ela fala do passado dela e ela se sai muito bem ali. Ela fica muito nervosa, mas ela se sai muito bem. Ela consegue convencê-lo. Mas é isso. A gente possivelmente tem outras mulheres ali, como a gente já falou em outros episódios aqui dos reviews. Tem outras mulheres que estão envolvidas ali no Mayday, até mais do que a gente imaginava, e acho que até mais do que a própria Daisy imagina, que ela tem outras aliadas, entre aspas, porque eu não entendo que eles se veem como aliados. Não sei se você tem essa percepção também, Lari. Eu entendo que eles acabam estando à disposição da causa, mas eu não acho que eles se ajudam. Se tiver que é realmente um efeito colateral se algum deles precisar morrer. Eles não vão colocar a sua vida. Percepção, assim, parece que assim, cada um tem a sua missão ali, o seu objetivo, e devem seguir aquelas coisas, até porque assim, poucos sabem quem são os outros, né? Então, por exemplo, o Garf sabe da Daisy, e a Daisy sabe dele, eles confabulam ali algumas coisas, mas ela não sabe quem são as outras pessoas, só quando acontece alguma coisa realmente da pessoa ser descoberta e tudo mais. Então, reforça essa ideia que você falou realmente de não serem aliados, né? Porque se fosse, todo mundo se conheceria. Eu acho que até um cuidado deles, de certa forma, para não ter alguém delatando o outro, por exemplo, né? Alguma traição. Então, acho que tem muito desse lugar de realmente, assim, a causa é mais importante. E uma coisa também que eu percebi, assim, tive essa percepção, é que assistindo a série como um todo até então, reforça ainda mais a importância e a coragem que a Juni teve em Um Conto da Aia. Que a gente vê que mesmo depois dela ter feito tudo aquilo que a gente viu na série, de ter feito tanta mudança, tanta coisa, de ter tido tanto sofrimento em relação à vida dela, à vida das outras mulheres também que estavam ali, a gente vê que teve mudança assim, em Gilead, mas mesmo assim não conseguiu ser destruído. Tudo aquilo que eles constroem ainda tem força, as meninas conseguem, ainda são manipuladas naquele contexto. Então, eu acho que a série ainda assim reforça muito isso, né? Que a Juni só foi o começo para realmente a trajetória do fim de Gilead, né? Eu acho que reforça ainda mais a coragem que ela teve, porque a gente vê que mesmo mulheres como a tia Lídia, que tem um certo poder ali, né, as outras tias, ou as próprias esposas ali, não conseguiram ter essa situação. Por mais que ela esteja numa situação, vamos dizer assim, confortável em relação às AIS, por exemplo, ainda assim todo mundo está ali no mesmo contexto de submissão em relação àquela sociedade, naquele lugar. Então, reforça ainda mais essa força realmente da Juni. Eu acho muito interessante como as séries se conversam mesmo sendo diferente, assim. Sim. E é isso. Eles fazem um movimento que Gilead perde um pouco a força, mas a estrutura permanece intacta. Eles não conseguem abalar a estrutura, aquela base que Gilead tem, enfim. A gente espera que, né, com essa nova história, que a gente consiga realmente ver o fim de Gilead. Temos a Agnes ali, né? Ainda uma movimentação muito tímida porque a gente espera. E eu e Lara, a gente estava já conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravar, que é uma pena
que todo o arco da Agnes comece a se movimentar a partir de uma relação, né, do interesse dela pelo Garth, que é um homem que vai fazer toda essa movimentação, e talvez esse desenvolvimento realmente de revolta daquela estrutura para ela. A gente entende ali que ela ela tem uma troca muito legal com a Daisy vai na casa dela, e aí a Daisy fala, pô, não vou falar para ela ali. Ela tem toda uma romantização daqueles objetos que ela achou, ela, né, compartilha com a Daisy ali na sacola com vários objetos, e a Daisy se preocupa de falar que um objeto ali era um objeto, né, usado para utilizar crack, e aí ela fala, não, isso, aí ela romantiza, aí a Agnes entende que ela tá mentindo, só que a Daisy, na casa da Daisy, para que eu vou estragar esse mundo que ela tem ali, essa idealização do mundo já é tão difícil? E ela começa a se contestar da personalidade dela, ela começa também, eu acho que, se comparar com a Daisy, comparar com o passado que a Daisy contava, que a Daisy conta ali das músicas. É muito legal todo esse diálogo dela com a Daisy, da Daisy contar, né, da realidade que ela vivia no Canadá. Eu achei muito, muito, muito legal esse contraponto ali das duas. E aí ela tem um confronto ali, entre aspas, né? Mas ela acaba perguntando ali pro Garfo se ela tem personalidade, e a gente começa a ver a primeira vez eles flertando ali de alguma forma. Eu espero que, assim, eu não quero que a série construa esse relacionamento, assim, como foi, por exemplo, com a Junior, com a Aya, né, e o Nick. Eu quero que, tipo assim, por mais que parta do ponto, assim, do interesse amoroso dela, eu quero que isso venha de uma maneira diferente, assim, sabe? Não quero que se crie um relacionamento. Nem que venha a ter uma decepção dela de entender que, assim, ele não gosta dela, algo do tipo, para que realmente venha essa revolta e não seja atrelado, assim, ai, eu me revoltei porque eu estou apaixonada pelo meu guardião, sabe? Porque eu sinto que a personalidade da Agnes realmente tem personalidade. Então, assim, ela fica nessa dualidade de, tipo assim, no contexto que eu vivo, tem regras muito específicas, tem as coisas que eu fui meio que direcionada a ser, mas no fundo, ela tem um jeito dela, a personalidade dela, porque todo mundo tem, né, dentro de si, uma personalidade, por mais que você seja criado ali num contexto muito específico, cada um desenvolve de certa forma ali internamente quem a pessoa deve ser. Então eu quero ver muito disso da Agnes também, esse desenvolvimento dela, não tão atrelado a esse romance que se surge, né? Por mais que ele esteja ofertando ali, eu não acho que seja um sentimento dele genuíno, sabe? Eu acho que talvez seja uma maneira realmente, assim, de tentar manipular ela, descobrir algumas coisas, porque como a gente sabe, todo mundo ali está pela causa, então ele faz parte do Mayday, quanto mais informação ele souber, seja de qual forma que for, é importante. Então eu acho que pro lado dele é mais dessa forma, e talvez venha essa decepção da Agnes, talvez isso seja um ponto de partida para ela tomar alguma atitude, se revoltar de alguma forma. Eu também torço, Lari, que não seja esse o foco ali da história também, e que até pode ser que ele se envolva, acho que eles vão se envolver, a gente vai ver isso. Eu não acho que a gente não vai deixar de ver isso. Mas que isso não seja o ponto, para mim, não seja o ponto principal, nem um ponto de start. Assim. Ela vai possivelmente se casar com aquele comandante, né, que foi na casa dela, e a Paula fala que ele gosta de. Como é que fala? Ela fala no sentido assim, de que ele tem desafios. De domar. Ela usa até essa palavra, eu achei muito boa. E aí, porque ela confronta ele ali de uma certa forma, né? Fala que não é o primeiro casamento dele, aí ele fala que a esposa morreu, e aí há uma comoção ali meio desnecessária. Que ele continua sendo ele, independente da esposa ter falecido. E aí eles acharam que ele ia desistir, mas não, ele volta e ele quer casar com a Agnes. Então também isso pode ser um ponto de conflito, a gente pode ter algumas questões aí em relação a esse casamento, né? Agora a gente, assim, pode ser inocência minha, mas eu realmente achei que ela falou de um jeito assim. Não, eu não senti que foi proposital da Agnes, velho. Eu não senti que foi tipo assim, eu vou dar uma cutucada no cara. Eu senti que foi tipo assim, cara, já foi casado, então, né? Aí ele ficou, tipo, todo mundo ficou um silêncio assim, ela ficou, nossa, acho que eu me passei um pouco, mas eu não senti realmente assim que foi tipo, nossa, vou dar uma cutucada para ver se ele fica com raiva. Até porque ela sabe que assim, qualquer coisinha a mais assim que pode falar lá, pode ter uma consequência ruim. Então eu realmente não senti assim que, por mais que ela tenha essa personalidade toda, eu realmente não senti. Assim, pode estar sendo inocência da minha parte, mas eu senti que ela falou na ingenuidade, velho. Eu acho que ela estava tão revoltada que ela não ia conseguir ficar com o Garth. Eu acho que ela estava mexida com aquela situação que eu acho que foi sim uma cutucada. Foi meio que, então, fulano. E, sabe? Eu acho que. Eu tô muito ingênua, gente, na área. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acharam que não, foi algo mais inocente, ou se foi realmente uma indireta ali, se ela realmente quis, de alguma forma, enfrentar esse comandante.
eu cheguei a pensar isso de enfrentar no final, quando a Paula fala para ela, tipo assim, você fez não deu resultado e tudo mais. Mas na hora, assim, que ela falou logo, eu achei que foi, tipo assim, a ingenuidade dela de falar. Mas depois, quando eu vi a cara dela, eu falei, gente, será? Essa Agnes está muito espertinha. Eu acho que foi o início. Porque eu acho que ela não vai ter esse enfrentamento tão, sabe, Sim. forte ainda assim. Eu acho que ela realmente tá começando ali, até onde eu posso ir. Ela tá testando. Então, eu acho que foi. Mas deixa aqui nos comentários, conta pra gente o que você achou de tudo que a gente comentou até agora. E também, se você acha que a Agnes quis ali provocar mesmo alguma reação em relação ao que ela comentou, ou não, foi algo inocente, assim, em relação àquele diálogo. Lari, estamos chegando ao fim do nosso review, mas o que você espera agora com base no que a gente viu até o 7º episódio? Nós temos agora mais 3 episódios aí para acompanhar. Então, agora sim está chegando numa reta final. Vai ter o antepenúltimo episódio aí logo, logo. O que você espera? Então, como a gente sempre fala aqui nos outros vídeos, né? Eu quero ver mais desenvolvimento da Agnes, quero ver mais sobre o passado da Daisy. E até mesmo o passado da Agnes, que a gente meio que já conhece, já sabe. Eu quero ver um pouco mais da perspectiva do que ela lembra. Isso eu fico muito curiosa, porque às vezes ela fala assim, quando eu era criança, aconteceu isso, quando eu era menor. Então eu quero ver muito do que ela lembra, se realmente ela lembra de alguma coisa, se ela se força a não lembrar. Então eu fico curiosa para ver esses detalhes também. Gosto de ver mais da personagem da Paula, né? Que a cada episódio a gente vê um vislumbre ali do passado dela, também é um personagem interessante. Talvez seja interessante a gente ver até o passado dela em algum momento, algum trecho, alguma coisa, como a gente viu, por exemplo, a personagem da Tia Lídia, uma personagem super importante. E quero ver também um pouco mais sobre os comandantes, porque isso me deixa um pouco curiosa, assim, sabe? Porque a gente viu um pouco no episódio que foi focado na Tia Lídia ali, como que foi essa tomada de poder, mas ainda assim me desperta a curiosidade de entender quem que manda ali naquele contexto agora atualmente, sabe? Porque a gente sabe que um dos comandantes ali foi o que começou tudo, de certa forma, que lidera, mas e os outros, né? O pai da Agnes, por exemplo, que tipo de poder ele tem ali? Será que ele tem poder de mudar alguma coisa? Eu fico curiosa para ver essas coisas assim. Espero ver nos próximos episódios. E falar em comandantes, sigam a Lari lá no Instagram. A Lari fez um conteúdo muito legal sobre a hierarquia dos homens em Village. E aí ele fala sobre os comandantes. Então dá uma olhada lá, tá bem, bem bacana mesmo. E não só para isso, para outros conteúdos também. A Lari traz sempre conteúdos extras também de os testamentos, mas também conteúdos de séries e filmes. Então, por favor, siga. É isso, Lari. Acho que a gente vai ter mais. Espero que a gente tenha mais contexto do que a gente está vendo. Eu acho que os flashbacks estão ajudando um pouco em relação a isso, para a gente poder conhecer também com mais profundidade algumas coisas que a gente não tinha nem no Conto da Aya. E para quem também não acompanhava o Conto da Aya, não leu os livros e que está focado só na série, que possa também ter contextos, até porque eu acho que a adaptação está trazendo elementos diferentes, mudando alguns arcos, e estou achando isso bem legal, porque a gente consegue enriquecer a história. E aí, a pergunta que não quer calar, que a gente faz toda semana. Qual foi o seu episódio favorito até o momento, Lari? Gente, para surpreender vocês que acham que todo episódio que lança é o meu favorito continua sendo o episódio anterior, o episódio 6, porque realmente ganhou o meu coração. Gosto desse set, acho que ele entrega também muitas coisas novas pra gente ver, muito desenvolvimento dos personagens ali, né? A gente vê vários personagens nesse episódio tem desenvolvimento, no outro foi mais focado ali na Tia Lid e tudo mais, mas ainda assim o sexto é o meu favorito. O meu também ficou sexto, continua sendo sexto. Também acho esse episódio ótimo, acho a direção ótima também. Mas o sexto realmente, para mim, ainda é o meu favorito. Deixem aqui nos comentários qual o seu episódio favorito. Adoro quando vocês trazem. E se a gente esqueceu de comentar algum ponto que vocês acharam importante, que a gente de repente deixou passar aqui despercebido nesse review de hoje, comentem aqui com a gente. Inclusive, quero agradecer, chegamos aqui a quase 1.000 inscritos no canal, a partir dos reviews, mas ainda, apesar de a gente ter um bom número de visualizações, curta, por favor, ajuda muito, curta, compartilhe, comente, para a gente saber realmente se vocês estão gostando, estão curtindo. Mas agradeço super os novos inscritos aqui. A gente está aqui toda semana. No 10º episódio, a gente vai fazer uma live com uma convidada especial. Então, esteja aqui com a gente, que a gente em breve vai divulgar a data desse episódio. E a gente vai ter conteúdo, a gente já tem conteúdos extras, tanto no Instagram, mas a gente possivelmente vai ter um conteúdo extra também aqui no YouTube. A gente vai divulgar, só acompanhar a gente lá nas redes para ficar ligado aí em qual vai ser esse conteúdo extra.
Não deixe, né, de compartilhar, como eu já falei. Compartilhar é muito importante também para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Lari, recadinhos? Tem algum recado? Reforçando o que o Gabi falou, é muito importante. Curtam o vídeo, compartilhem, sigam a gente no perfil, eu trago muitos conteúdos legais também no meu perfil. A Gabi também tem um perfil maravilhoso, então vocês vão poder ver coisas maravilhosas nos nossos perfis. Então sigam, curtam aqui, compartilhem, comentem, por favor. Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio, comentem o que vocês acharam do que a Agnes fez, né? Se ela foi ingênua mesmo, se ela foi perspicaz, se ela foi espertinha. E é isso, gente. Eu adoro estar aqui toda semana com a Gabi. Espero que vocês estejam gostando também dos nossos vídeos e reviews da série. É isso, pessoal. Esperamos você na próxima semana. Um beijo e até logo.